Quando eles me fazem perguntas desse tipo, eu tenho um pequeno problema. Segundo algumas informações espirituais de fonte bastante fidedigna, há 1.200 anos eu sou inimiga da religião. Eu não tenho um fio de cabelo místico no meu corpo. E eu sempre me dediquei à ciência. E, normalmente, quem se dedicou à ciência no passado tinha problemas com a Inquisição e com coisas semelhantes. Segundo essas informações, as minhas primeiras experiências com a religião foram com Francisco de Assis e depois com Lutero. E agora com o Espiritismo, que é essa junção entre o sentimento de natureza religiosa, ético, moral e a ciência, e que me agradou profundamente. Com relação a textos de natureza bíblica, são textos folclóricos, são textos míticos, como, por exemplo, Édipo Rei de Sófocles. Quando você pega essas teses místicas e míticas e associamos, por exemplo, com a psicanálise. A mesma coisa acontece com esses textos religiosos. Quando a pessoa começa a transformar isso ao pé da letra, como se fosse algo real, com uma fundamentação de natureza, assim, isso perde qualquer sentido e nexo. Nós não podemos analisar a realidade em base de textos míticos. Não vai funcionar. Então, eu particularmente, eu não levo em consideração esses tipos de relações. Para a gente avaliar a direção da humanidade, para mim o importante é a gente estudar ela em termos antropológicos, em termos sociológicos, em termos psicológicos, históricos. Aí sim, você pode dar uma opinião a respeito do futuro da humanidade. Mas pegar textos como, por exemplo, o Apocalipse, ou como, por exemplo, os textos védicos, etc., que são simbólicos, que têm uma linguagem bastante vaga, é um exercício de perda de tempo muito significativo. Pegar valores, a gente não associa. Eu me lembro, eu tenho um amigo judeu, e eu conversei com ele, era o primeiro judeu que eu conhecia, era um judeu ortodoxo, era alguém de grande valor, era um físico importante. Nós estávamos conversando e eu perguntei a ele a respeito do judaísmo e a relação dele com o cristianismo. Ele disse assim: é impossível para um judeu se converter ao cristianismo. Ele disse: mas eu já vi judeus convertidos. Não, é sob força, sob coação. Porque para nós, os nossos textos bíblicos, que deram origem ao chamado Antigo Testamento, que está incorporado ao cristianismo, tem um significado totalmente diferente. Então, para nós, o entendimento que o cristianismo dá não é possível, porque para nós a Gênesis, por exemplo, é um livro simbólico, ele não tem um significado ao pé da letra. Então nenhum judeu acredita em Adão e Eva como um personagem que existiu, e sim como um símbolo, um signo do acontecimento. Já alguns seitas cristãs pegam aquilo e transformam em algo. Então pensem bem, o livro era nosso, e vocês chegam e dizem esse tipo de coisa. Então, para quem é judeu, isso significa o quê? Uma deturpação do significado real. Então, para eles, é difícil fazer esse tipo de associação. Então, para mim, também é muito complicado fazer esse tipo de avaliação ou de associação. Bom, nós podemos afirmar cientificamente que a Terra vai acabar juntamente com o Sol. Quando o Sol acabar, todos os planetas do Sistema Solar vão acabar. O período de tempo relacionado vem com relação ao resfriamento da massa solar. Com relação aos apocalipses, como eu falei para você, eu não acredito particularmente nesse tipo de material. Então, os fins dos tempos ou vêm por uma destruição que nós possamos fazer com relação a uma guerra nuclear ou algo parecido, o que eu não creio, que a maturidade humana. Por exemplo, um princípio importante do Espiritismo é a evolução. Então, hoje estamos melhores do que ontem, amanhã estaremos melhores do que hoje. E nesse processo evolutivo entra todos os aspectos do ser humano, tecnologicamente, emocionalmente, psicologicamente, e a maturidade também vai crescendo. À medida que a maturidade vai crescendo, nós vamos então deixando de ter comportamentos infantis e vamos melhorar. Então, quando acabar esse planeta, a gente vai para outro planeta sem problemas. Eu não vejo nenhum problema com relação a isso particularmente. E quanto aos fins dos tempos, não acho que tem um prazo definido. Eu acho que tende a melhorar. Nossos problemas ecológicos vão melhorar à medida que a tecnologia evolui e esses problemas vão sendo sanados. Então, eu tenho uma visão muito otimista com relação ao planeta Terra. Mas, graças a Deus, não sou só eu. Tem um site na internet
em que um grupo fez perguntas aos principais pensadores nas diversas áreas do conhecimento, desde a robótica, a psicologia, a sociologia, e perguntaram: você se sente otimista com relação ao planeta? E eles disseram sim e explicaram por quê. Então, são ícones nas várias áreas do conhecimento que também são otimistas do planeta. Então, eu não sou sozinha com relação a isso. Essas teses apocalípticas estão na moda desde que eu me entendo por gente, né? Em 1999 o mundo ia acabar, em 2000 o mundo ia acabar, já errou, era 2000 e não sei quanto, agora é 2013, né? Não é dezembro agora que acaba, né? Então tem um prazo. Pensa bem, gente, tem lógica isso? Tem fundamento uma coisa dessa? Tá? Eu acho que a pessoa não tem muita motivação na sua vida pessoal, então ela se prende a esse tipo de sentimento, que é uma maneira de dar significado à própria vida. Toda transição em qualquer área do conhecimento se dá com mudança de paradigmas. Quando teses novas e revolucionárias alteram o modo de pensar em relação a um determinado assunto, nós fizemos uma transição. Essa transição acontece nas várias épocas da humanidade, nas várias ciências do planeta, e elas vão mudando naturalmente. Historicamente nós mudamos, filosoficamente nós mudamos, matematicamente nós mudamos, cientificamente estamos mudando. E com relação ao planeta, a maturidade da sociedade, ela também vai mudando. Ela acontece paulatinamente. É claro que com o passar do tempo essa velocidade vai aumentando, porque o volume de informação aumenta muito. Nós estamos vivendo uma época extraordinária, a época da democratização da informação. A internet é o maior instrumento de democracia que já existiu. Então, dominar tudo isso já se tornou impossível. De maneira que, se você usar com equanimidade, você tem acesso ao que você quiser. Diante disso, a velocidade do crescimento aumenta, porque tendo acesso à informação, a evolução se dá cada vez mais rápido. Então, o que é a transição planetária? Nós estamos saindo da condição de planeta de expiação e provas e entrando em planeta de regeneração. Isso tem a ver com o clima espiritual. Na maneira em que a humanidade, na sua maioria, busca o bem, busca o equilíbrio, isso vem com a lógica. Por quê? Fazer o bem faz sentido. É uma questão lógica. Distribuição da renda faz sentido, é lógico. E à medida que a população começa a ver que a lógica é um negócio muito melhor do que o que se faz hoje em dia, a sociedade cresce como um todo. Então não vai ter nenhuma mágica nisso, nenhum processo místico, mágico, nenhuma bandeira especial, o sol vai nascer diferente. Não, vão se fazer de maneira tão natural e gradativa que quem estiver vivendo não vai notar. Só quando a história passar e a gente olhar para trás, a gente vai ver, nossa, passamos pela transição e aconteceu em tal época. Quem estiver aqui no momento não vai nem notar. Ele está no meio da coisa, você não nota, você nota quando está de fora. Então a transição está acontecendo nesse momento. Quanto maior número de pessoas se dedicarem ao bem, a transição acontece naturalmente. Bom, gente, é uma coisa engraçada porque muitas pessoas acreditam nisso, né? É até uma brincadeira, procure imigração, fique legalizado, coisas desse tipo. Não é uma questão de exilar. Vocês conseguem ver o mentor espiritual usando violência, usando a força física ou usando de coerção para forçar alguém a alguma coisa? Vocês conseguem ver o Dr. Bezerra fazendo uma coisa dessa? Ou algum espírito de luz fazendo? Então vocês conseguem ver uma polícia especial do mundo espiritual superior para caçar aqueles que estão ilegais no planeta para serem degradados, expulsos, seja o que for. Essa palavra não faz sentido. São processos naturais. Quando você não se afiniza no ambiente, você automaticamente sai, ninguém te expulsa, você sai sozinho. Então não vai ter degredo, não vai ter expulsão, não vai ter caçada, nem nada disso. É um processo absolutamente natural que tem relação com ambientação, com sintonia vibratória. Tá? Então a pessoa não vai se sentir bem e ela naturalmente sai do ambiente. Por exemplo, a gente está no clima do ambiente.
A gente começa a elevar o padrão vibratório. Alguns espíritos se sentirão desconfortáveis. Ninguém vai expulsar eles. Eles irão sair porque não se sentem adaptados ao ambiente. Então, foi uma expulsão, gente? Não, não houve nenhuma expulsão. É um processo absolutamente natural. Então, ninguém aqui vai ser expulso do planeta Terra, não vai ter nenhum ato político, nem policial, nem de nenhum tipo disso, até porque não dá para a gente visualizar nenhum espírito superior participando de algo semelhante. E, bom, o que a gente pode fazer para não sair do planeta? É só usar a cabeça, melhorar e fazer o que está escrito no Livro dos Espíritos, por exemplo. Se você fizer, tem até, se você quiser ir mais rápido, né? Tem a pergunta, o que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Resposta dos Espíritos. Um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec achou uma coisa complicada, né? Reconhecemos a sabedoria dessa máxima. A dificuldade está justamente o que fazer para alcançar o autoconhecimento. Aí tem uma mensagem de Santo Agostinho que dá uma receita de bolo perfeita. Você pega, faz uma cópia, prega, todo dia de manhã você lê, medita a respeito, que não tem como não funcionar. Toda vez que você faz, ele começa a mensagem assim, fazei o que eu fiz quando vivi na Terra. E dá uma receita de bolo de como fazer. Se você fizer o que está escrito ali, com certeza você ficará. Nós estamos vivendo uma época realmente extraordinária. A época das oportunidades, a época de um crescimento sem igual. Tudo que você quiser, você pode aprender. O verdadeiro patrimônio da humanidade hoje em dia, e cada vez mais valorizado, é o chamado capital intelectual. É a informação. Antigamente era tecnologia, antigamente era linhagem ou coisa parecida, hoje é informação. E ela está disponível. Não é mais uma questão de situação socioeconômica ou de linguagem ou aristocracia. Aquele que quer tem a possibilidade. São possibilidades maravilhosas. Viver hoje em dia é algo muito, muito, muito bom. Você pode aprender o que quiser, você pode saber o que quiser e pode aproveitar isso amplamente. Nunca se produziu tanto quanto se produz hoje em dia, em todos os sentidos. Nunca se vivenciou a liberdade como se vivencia hoje. Ah, existem alguns bolsões? Sim, mas são exceções. A maioria das pessoas hoje vota em processos produtivos. Ah, mas as notícias? Gente, existem agentes formadores de opinião. Mas como é que a gente pode avaliar a realidade? Pelas estatísticas. Em 1792, um divertimento popular era você reunir os amigos, fazer uma rodinha, acender uma fogueira e queimar um gato, enquanto todo mundo dava risada ao redor. Né? Você consegue ver isso hoje em dia, numa esquina? Se isso acontecer, vai juntar gente, vai chamar a Sociedade Protetora dos Animais, vão chamar a polícia e vai haver uma revolta, porque está queimando um gato. Ah, mas ainda tem locais em que fazem isso com pessoas. Sim, são o quê? Exceções. A população em geral já não admite esse tipo de violência gratuitamente. A grande maioria das pessoas já tem uma proposta de paz. Nesse ano, se investiu mais em promoção social do que nos últimos 10 anos. Essa última década se produziu mais em ciência do que os últimos 50 anos. Ou seja, as coisas estão acelerando? Sim, para melhor. E se a gente contribuir, nós só temos a ganhar. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.